dos festejos juninos, o uso de fogos de artifício aumenta. E é preocupante, é preciso redobrar a atenção, evitando assim acidentes, especialmente com crianças. Ao vivo, a repórter Joana Brito vai trazer mais detalhes e informações sobre essas cautelas que precisam ser feitas e dadas às crianças no momento de você fiscalizar, né, Joana? Porque os fogos, brincadeiras com fogos não dá. Termina acontecendo tragédias que deixam marcas que ficam para sempre, né? Isso é muito preocupante. Muito boa tarde, Joana. Seja bem-vinda mais uma vez. Feliz São João para você. Oi, Washington. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando Cidade em Ação. Nesta segunda-feira, véspera de feriado, é tão tradicional, né, aqui na nossa cidade, a compra dos fogos de artifício, mas tem que ter cuidado. A criançada gosta do colorido, é divertido, mas pode ser muito perigoso. Tem que ter a supervisão de um adulto, do papai, da mamãe, do responsável. Antes da gente entrar nesse assunto, quero mostrar aqui a movimentação nessa área onde ficam as barracas, né, que vendem os fogos de artifício aqui na nossa cidade, próximo ao estádio do Almeidão, aqui no bairro do Cristo. Movimentação considerável, viu? Tem várias pessoas já comprando fogos de artifício aqui, né, nas barraquinhas montadas, funcionamento aqui a todo vapor, tá? Mas aí a gente traz esse alerta justamente para ter cuidado. Qual tipo de fogo comprar, quais os cuidados necessários? A partir de agora eu converso com o Capitão Correia, que está aqui ao meu lado. Ele vai passar essas orientações, tá? Porque a gente sabe que o número de atendimento a queimados aumenta nessa época do ano. Capitão, não tem jeito, né? A criança, ela não tem ali o entendimento de que pode ser perigoso, arriscado. Um adulto tem que estar acompanhando. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Exatamente, né? Uma das dicas de segurança é justamente essa, né? Os pais estarem acompanhando as crianças, né, na soltura desses fogos, porque realmente, nessa época do ano, temos um crescimento grande de ocorrências com queimaduras. E aí também olhar a embalagem, também é uma dica importante, porque tem a classificação, não é isso? Exato, né? Primeiramente, quando você for comprar, né, esse tipo de material, é justamente procurar uma empresa que seja credenciada pelo Corpo de Bombeiros, seja autorizada a vender esses produtos, certo? E aí, com esse produto em mãos, você vai fazer a leitura justamente da caixa da embalagem, para ler ali as dicas de segurança, vai ter informações também quanto à classificação de uso, questão de idade e os riscos daquele material. A gente pode acompanhar aqui, viu, Washington, várias crianças que vêm acompanhando o papai e a mamãe, que recebem toda essa orientação por parte dos comerciantes para alertar justamente sobre os cuidados. A gente separou, inclusive, ali alguns fogos, né? Mas a dona da barraca aqui está atendendo o cliente. Enquanto isso, a gente vai conversando. Tem uns fogos, né, capitão, que, assim, são mais inocentes, digamos assim, o traque-traque, o chuveirinho. Aí, esse sim, a criança pode ter, assim, um contato mais direto? Exato, né? A classificação vai de A a D, e as classificações mais baixas, né, de A, de B, são justamente de acordo com a idade, né? Essa classificação vai ser de acordo com as idades. Mas como a gente falou, na própria embalagem vai ter essas informações de risco, de proibição para crianças menores de 5 anos ou 10 anos. Lá vai ter todas essas informações de acordo com o risco do material. E aí a gente costuma ver nas ruas as crianças ali, elas mesmas manuseando esses fogos. Isso não pode. Tem que ter a supervisão do adulto, né? Caso seja autorizado a criança utilizar aquele fogo, tem que ter a supervisão do adulto. Mas a gente também salienta para as crianças, os adolescentes, por exemplo, não fazer a questão da reutilização de algum tipo de fogo, de algum tipo de fogos, né, que não veio a explodir, então quer fazer a reutilização, ou talvez até o manuseio, né? Às vezes fazer aquele que a gente diz o experimento com material, e aí os riscos vão aumentando, né? Se não tiver jeito, né? Mesmo com toda a orientação, houve algum descuido ali, a criança acabou se queimando. O que é que o adulto, o responsável, tem que fazer de imediato? Se foi uma queimadura simples, né? Que a gente diz que é uma queimadura até primeiro grau, que é uma queimadura que apresenta só vermelhidão, por exemplo, você pode passar água corrente no local recorrentemente, 10 a 15 minutos, para aliviar, né? Não colocar pomadas, pasta dental, esse tipo de material que o pessoal costumava passar, né? Ou então, se for algo mais grave, né? Queimaduras de segundo grau, que já apresentem bolhas, coisas mais graves, você pode ligar 193 ou conduzir aquela criança até um hospital mais próximo.
Tá certo, vamos se aproximar aqui, Ulisses, só para mostrar alguns fogos que a gente separou aqui para mostrar que são os que mais vendem, viu? A criançada gosta muito. O famoso chuveirinho, ó, tá aqui. Tem bombinha também, tem um traque-traque. Tem esse aqui também que solta uma fumaça, é todo colorido, né? Atrai aí a criançada, varinha mágica. Mas aí tem que ter cuidado, como o capitão estava explicando aqui pra gente, é na embalagem mesmo que vem as explicações que quem vai comprar precisa, né, capitão? É exato. Aqui nós temos questão de modo de uso do material, né? Que já tem dicas de segurança. Aqui, por exemplo, temos local que vendeu. Temos também a proibição aqui, por exemplo, recomendado para maiores de 5 anos. Então, se você tem uma criança com uma idade inferior, não é recomendado o uso desse material, certo? Então, você tem que ver tudo isso para fazer o uso desse material. Essas barraquinhas aqui onde nós estamos, esse local que é bem tradicional aqui na nossa cidade, todas elas têm um alvará de funcionamento, não é isso? Exato. O Corpo de Bombeiros, através da nossa diretoria de atividades técnicas, né, faz vistorias. E todo ano o pessoal tem que se regularizar para poder fazer a revenda desse material. Tá certo, capitão. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa, pelas explicações. É isso aí, viu, Washington? Depois de todas essas orientações, o papai, a mamãe, o responsável, tem que ficar atento. Não vai deixar a criança manusear sozinho. É fogo, pode queimar, a festa pode parar, se transformar numa tragédia e parar no hospital. Não é isso que a gente quer, tá? Volto com você. Muito obrigado, viu, Joana? Muito obrigado. Tem que ter muita cautela, viu, gente? Muita cautela, porque com fogo não se brinca. Fogo de morro acima, água de morro abaixo, né? Você não pode brincar com fogo porque termina se complicando e muito. Olha, eu tomei conhecimento de um fato que chamou a atenção nos últimos 3 dias, de uma declaração feita por uma das bailarinas de Zezé de Camargo e Luciano com relação ao Nordeste. Ela criticou o Nordeste, disse que foi para o interior de Pernambuco e a comida parecia lavagem. E ela foi demitida da equipe de Zezé de Camargo e Luciano. Inclusive, ele pediu desculpas e fez questão de enaltecer o Nordeste, né? Porque foi Zezé de Camargo e Luciano, por exemplo, que aqui mesmo na Paraíba foi um dos nomes que chegou pela primeira vez para cantar aqui na Paraíba, que foi no Forroque, né? E ele tem uma história com o Nordeste.